Apareceu uma transparência nova para vocês? Aham. Apareceu? Então Sim, tá bom. apareceu. Vamos nós, então, ó. Vamos iniciar, gente, esse estudo das funções. Olha só. Como que é isso aí, professor? É o seguinte, ó. Olha lá, ó. Função, gente. Ó, nós vamos entendendo uns conceitinhos, ó. Na matemática, função corresponde a uma associação de elementos de dois conjuntos. Nós vamos ter aqui, ó, tem um conjunto A, tem um conjunto B. Tem um conjunto A, tem um conjunto B. Então, o que são essas funções? É a associação, ó, é a associação que nós vamos ter, ó, desses elementos, tá vendo? A gente pediria assim, gente, para deixar o microfone mutado aí, para não trazer ruído para nossa reunião. Olha só. Então, ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados. Ó, por exemplo, uma função A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A um único elemento pertencente ao conjunto B. Sendo assim, ó, o valor de A não pode estar ligado a dois valores de B. Olha o que ele está dizendo para a gente. Cada elemento de A, está ligado a um elemento de B, ó. Apenas a um elemento de B. Olha aqui, ó, vamos observar, ó. Esse primeiro está ligado nesse, o segundo está ligado aqui, o terceiro está ligado aqui, a um único elemento de B. Vocês concordam? Então, o que está acontecendo? Vamos para esse segundo diagrama aqui, ó. Nós temos um elemento de A sendo ligado a um elemento de B. Temos um elemento de A ligado a um elemento de B. E temos aqui esse outro elemento, mas ele está ligado a apenas um elemento de B. Ó, cada elemento de A ligou-se a um único elemento de B. Então, nesses dois casos aqui, ó, eu já deixei a respostinha aqui, ó, para vocês gravarem, ó. Nesses dois casos, isso aqui são funções. Agora, vamos observar o terceiro caso, ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos, ó, o primeiro elemento aqui, ó, ligado de A, ligado a um elemento de B, ó. O que está ocorrendo, ó? Só que esse elemento que está aqui, ó, ele ligou-se a dois elementos distintos, ó. Partiu aqui da bolinha vermelha, mas ele ligou em duas bolinhas azuis diferentes, ó. Aí o que aconteceu? Descaracterizou. Nesse caso, não é função. Essa relação entre esse conjunto de elementos com esse conjunto de elementos, ó, não caracterizou uma função. Até aí, professor, pelo amor de Deus, está muito fácil esse negócio. É ou não é? Então, vamos para frente. Aqui, olha o que está acontecendo. Nós temos aqui um conjunto A, ó, formado pelos quais elementos? Pelo -1, pelo 1, pelo 2, pelo 4. Do outro lado, o conjunto B, ó, nós temos quem? 2, 3, 5 e 7. Olha o que está ocorrendo, ó. A gente costuma chamar, gente, esse elemento aqui, ó, o -1, 1, 2 e o 4, a gente chama ele de domínio da função. Tá vendo? Esse aqui a gente chama de domínio da função. Ô, professor, por que eu tenho que saber essas coisas? Por causa dos probleminhas lá depois, tá? Então,
Aí agora é uma parte bem conceitual que a gente vai estar começando, bem facinho, e daqui a pouquinho a gente já começa a envolver com algumas coisas mais, que vai pedir um pouco mais de raciocínio da gente. Então aqui nós temos quem, ó? O domínio, ó. O domínio da função. Beleza? Quem que é o conjunto B? O conjunto B, gente, a gente chama de contradomínio, ó, ou imagem da função. Ah, ô professor, eu já estou começando a entender o que está acontecendo aí, ó. Esse daqui, o conjunto A, isso, Lorenzo, é importante ir fazendo as anotações, viu, campeão? Faça as suas anotações, todos vocês, tá, gente? Porque aquilo que vocês anotam, tá aí o raciocínio de vocês, aquilo que vocês estão compreendendo. Quando a gente estuda anotando, o nosso estudo fica muito mais eficiente. E quando a gente anota e fala alto, a gente aprende por 3 vias, tá, gente? Quando a gente ouve alguma coisa, a gente aprende. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente também aprende. E quando a gente faz essas coisas simultaneamente, quando você lê também alguma coisa, você também aprende. Então, tem 3 vias. Se você pratica essas 3 vias, por exemplo, quando você senta para estudar e você vai fazendo a sua anotação e vai falando alto, por exemplo, domínio são os valores que o X pode assumir. Imagem são os valores que o Y pode assumir. Aí você vai escrevendo aquilo, na hora que você está escrevendo, você está lendo. E quando você está falando, você usa as 3 vias de aprendizado simultaneamente. Por isso, quando a gente senta para estudar mais isolado assim, gente, e a gente vai anotando e falando alto, sabe? O que que acontece? Você vai lendo, escrevendo e falando. O teu estudo fica muito eficiente. Isso aí é uma coisa ótima, tá? Agora, gente, ó, o que que nós temos? Nós vamos passar aqui para essa questão das funções, ó, tá? A gente já começa a ver aí uma função do primeiro grau. Ô, professor, mas lá na escola eu já vi que função tem gráfico. Olha aqui, olha, os gráficos de uma função, ó. Tá vendo? Esses aqui são gráficos de uma função, ó. Tudo gráfico. Essas funções aqui, esses gráficos aqui, ó, são todos uma reta. Ah, professor, já estou entendendo. Quer dizer que pode não ser uma reta? Pode não ser. Olha aqui, olha. Olha aí, que monte de função, olha. Ó, essa daqui é uma reta, ó. Ó. Toda vez que ela for uma reta, ela será uma função do primeiro grau. Aqui, ó. Lá no 9º ano, ó. Ah, professor, eu estou no 8º ano, eu não estou no 9º, não tem problema. Vai prestando atenção aqui que você vai antecipar e aprender um monte de coisa. Presta atenção aqui, ó. Essa função aqui, ela não é uma reta. A gente chama essa curva aqui, essa vermelhinha aqui, ó, nós a chamamos de parábola. Aí você olha ali e fala assim, ô professor, a parábola está virada com a concavidade para cima, ó. Olha a boca dela virada para cima, ó. Tá vendo? Ela poderia ter uma boca virada para baixo aqui, ó. Entende, gente? Ó. Ela poderia ter uma boca aqui, ó, virada para o lado de baixo, ó. Então, essas funções, o que que vai dizer para a gente se essa função tem a boca virada para cima ou a boca virada para baixo? Esses valores do x ao quadrado aqui, ó. Se a gente tivesse aqui um menos x ao quadrado, a boca da nossa função seria, a concavidade dela seria virada para baixo. Pô, professor, mas eu nunca ouvi falar disso daí. Até no final do ano vocês vão estar craque nisso, gente. Vocês vão olhar assim e já vão tirar disso daqui uma série de elementos. Interpretar essas funções, tá? Então, o que que acontece, ó?
o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, diferentes funções. Nós temos uma função que é uma função do primeiro grau. Ah, professor, por favor, gente, tem alguém aí que está com o microfone aberto? Muta ele, por favor, para não dar ruído aqui na aula. Olha só, as funções, por exemplo, essa aqui é uma reta, ó. Se ela é uma reta, o que acontece? Nós sabemos que ela é uma função do primeiro grau. Essa daqui é uma parábola, então ela é uma função do segundo grau. Essa daqui aqui, olha, ela tem uma reta que vem até aqui, e daqui ela tem outra reta, ó. A gente chama ela de função modular. Ô, professor, e aí, que função modular é essa? É porque ela não assume valores negativos, ó. Ó, essa função aqui é uma função exponencial. A gente vê muito pessoal falar no noticiário. Nossa, o crescimento da inflação foi exponencial. O que está acontecendo? Está crescendo muito rápido. Está vendo? Ó? Então, a gente tem essas situações aí. Ó, essa função aqui, o valor do y aqui, ó, porque esse é o eixo x, ó, para todas elas, ó. Esse eixo aqui a gente chama de eixo x, ou eixo das ordenadas, e esse aqui o eixo y, ó. Tá vendo? Desculpa, o eixo x, o valor das abscissas, corrigindo, tá, gente? Eu falei uma coisa errada aqui, corrigindo. Eixo x é o valor das abscissas, e o eixo y, ó, é o valor das ordenadas, tá? Então, a informação correta, eixo x é o valor das abscissas e o eixo y é o valor das ordenadas. Ah, professor, então... Oi? Eu cheguei meio atrasado por causa que o áudio do meu computador não estava funcionando e ele não conseguiu ouvir nada. O senhor pode me explicar um pouquinho? Claro, claro. Ó, o que eu estou fazendo agora? Eu só estou apresentando essa questão das funções, filho. Quem que falou agora? O Adrian? Foi. Foi o Adrian que está falando agora, é isso? É, É que eu estou com a tela compartilhada aqui, eu tenho dificuldade em ver, tá? é Kurt Adrian. Tá ótimo. O seu nome é Kurt Adrian, é? É, Ótimo. É assim, ó. O que nós estamos apresentando aqui, ó? Ó, nós estamos apresentando as funções. Você pode ficar tranquilo que hoje é uma aula de introdução, ela é mais leve, vocês só vão prestando bem atenção, que vocês vão aprendendo algumas coisas já. Aí nós falamos aqui, ó, posso te chamar de Adrian? Adrian? pode. Olha aqui, ó, nós temos uma função aqui, ó, que ela é uma reta, ó. Ó, tá vendo? Toda vez que nós tivermos essa função aqui, uma reta, ó, ela é uma função do primeiro grau. Tá vendo? Sim. Ah, vocês sabem diferenciar, gente, uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau? Quando eu falo assim, uma equação ou uma função do primeiro grau, vocês sabem o que é isso? Não. Nenhum de vocês. Então, espera aí que o prof vai explicar isso primeiro. O prof vai explicar isso primeiramente, tá? Olha aqui, ó. Vamos pegar a página de cima aqui, que ela está mais limpinha. Como é a nossa primeira aula, vamos então bem devagarinho aqui com vocês. Se eu escrever assim, ó, o que é isso aí? E se eu É uma escrever, equação. é uma equação. É uma equação, Adri. Parabéns. O que é isso aqui?
O que que é isso aí, galerinha? Essa daqui, ó, o Adrian já disse para a gente, é uma equação. Tá certo isso? Excelente, ó, tá certinho. Isso aí é uma equação. João Pedro, e o que que é o de cima aí, campeão? O que que é isso de cima aí? Ó? Esse aqui, ó. Adrian, essa aqui, ó, é uma equação de que grau? Lorenzo, é do primeiro, é do segundo, é do terceiro? Do primeiro? Do primeiro grau. Do primeiro grau. É do primeiro grau. Olha aqui, ó. E agora se eu tivesse uma coisa escrito assim, ó. O que que é isso aqui? Outra equação? Outra equação. Por que é uma outra equação? Porque ela tem um sinal de igual? Ela tem um sinal de igual. E quando não aparece o sinal de igual, a gente chama de quê? De Uma função? expressão. A gente chama de expressão. Ó, isso aqui é uma expressão, ó. Não tem o eq de igual. Tá vendo? Equação, tem um eq ali que significa o quê? Igual. Tem que aparecer uma igualdade, ó. Aí, olha aqui. Vocês lembram quando a gente estuda lá no 8º ano os monômios, os polinômios, que a gente vai descobrir qual é o grau do polinômio, por exemplo? Como que a gente descobre o grau dele? Olhando o expoente aqui, olha, da variável, ó. No nosso caso, o expoente aqui é 2, ó. Portanto, essa equação aqui ela é uma equação do segundo grau. Perceberam? Aí, se a gente tiver assim, ó, olha lá. O que que é isso aí? É uma equação. É uma equação. É uma equação. É uma equação. De qual grau? Do segundo? Peguei vocês. E o terceiro? Do terceiro grau. Por quê? Nós vamos olhar o grau do polinômio, ó. Olha aqui, ó. Quem tem o maior grau aqui, ó? Quanto vale o maior expoente? O expoente aqui vale quanto, hein, gente? Esse daí Vale 1. Vale 1. Aqui ele vale 1. Aqui ele vale 2, ó. Aqui o expoente é 3. Como a gente tem um sinal de igualdade, pronto. Não é mais expressão. É uma equação. Do qual grau? Do terceiro grau. Ah, professor, mas peraí. Nós estamos no 9º ano e no 8º ano. Quem aqui é todo mundo que está na turma aqui, gente? São todos do 9º ano? Eu Sou da 8ª. Você é do 8º, então tá ótimo, Maria. Acompanha aí, filho. Eu sou Tem do mais... 9º. Do 9º? Beleza. Esther, você é do qual mesmo? Do 9º ano. Do 9º ano. Beleza. Beleza. Olha só. A gente está dando uma conversadinha, vocês vão anotando, tá? Estou explicando bem devagarinho para a gente entender bem essas coisas aí, tá bem? Então, a gente olhando aqui para cima, ó, vou repetir, ó. Ô, professor, cadê o sinal de igual? Não tem. Eu posso chamar isso aqui de equação, gente? Não. Não. Qual é o nome disso aqui? Expressão.
Expressão, pronto, aí vocês botam, ó. Ah, expressão abaixo, aí vocês vão olhar lá, não vai ter sinal de igual. Claro, ele está falando que é uma expressão. Beleza, beleza? Vamos para cá agora, olha. Esse daqui, ó, é equação ou é expressão? Equação. Equação. Ela é de que grau? Primeiro. Do primeiro grau. Por quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o grau aqui, ó. Em cima daquele x lá tem um 1. Quando é 1, a gente não precisa colocá-lo. Aí o que que a gente está fazendo então? Nós estamos aí no caso, ó. Nós estamos aí no caso só identificando essas equações, ó. Como o expoente aqui é 1, ó, é uma equação do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau. Agora aqui, ó, a gente tem o quê? De novo, uma equação, porque apareceu o sinal de igualdade. Nós olhamos aqui quem tem o maior grau, o maior expoente, ó. É 2, então é uma equação do segundo grau. Pronto. Para o de baixo, ó, nós temos aqui, ó, 4x ao cubo menos x ao quadrado menos 8x mais 1 igual a 0. Equação de novo. Qual é o grau? A gente vai ver quem tem o maior expoente, ó. No caso, é o 3. Então, ela é uma equação do terceiro grau. Ô, professor, até o 9º ano, a gente aprende a desenvolver equações só daqui para cima, ó. De primeiro e de segundo grau. E essa de baixo aqui, professor, vocês vão aprender quando vocês estiverem lá no Instituto Federal. Aí eles vão ensinar para vocês. Agora, nós não vamos nos preocupar com essa de baixo. A gente só está aprendendo a identificar. Ok? Ô, professor, mas a aula que você veio dar para a gente hoje foi noções de função. Então, agora, olha, a gente pode falar um pouquinho das funções, ó. Toda vez que aparecer uma função, gente, ó, tem um microfone aberto, gente, que está trazendo muito ruído para cá. Olha só, essa função aqui, ó. Eu posso apagar essa parte de baixo aqui que nós escrevemos? Vocês anotaram aí direitinho? Sim, pode Calma apagar. aí, Pode rapidão, apagar. rapidão. Rapidão. Isso. Anota rapidinho aí, filha. A hora que você terminar, a gente apaga. Professor, Oi. Pra apagar. se o expoente for nono, a equação vai ser de nono grau ou só vai até o Exatamente, terceiro? filho. Não, isso aí ela continua. Então vai ad infinito. Vai. E aí, só que, por exemplo, para você achar esse... Por exemplo, se a equação Lorenzo é do 9º grau, ela tem 9 valores para x. Começa a ficar muito complicado para você. Aí o pessoal da engenharia, por exemplo, que lida com essas coisas, eles acabam tendo um software para calcular. Entende? Entendi. Porque você tem que achar, por exemplo, a equação do primeiro grau, ela tem uma raiz, porque ela é do primeiro grau. A do segundo grau tem 2 raízes. O que é a raiz, professor? É o valor que o x vai assumir. Ok? A do terceiro grau, 3 raízes. A do 9º grau tem 9 raízes. Entende? Aí ela começa a ficar assim, bem mais complicada para poder resolver na mão. Tá? Professor, Oi. para identificar qual grau é da equação, só vai ver o maior expoente, Isso é só você ver o maior expoente, campeão. mas só Você vai dá contar o maior expoente para ver qual grau é da equação? Exatamente. Porque olha aqui, Cartiadre, olha só, olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu dar um exemplinho aqui para você. O Ulisses pode dar uma mãozinha aqui, filho? Quando for 8 horas, você comentou com ele ontem? Olha só. Deixa eu pegar aqui um exemplo assim, ó.
Ó, nós temos uma equação. Então, nós temos aqui, ó, se a gente só tivesse escrito até aqui, ó, uai, a canetinha. Se nós só estivéssemos escrito até aqui, ó, daqui para cá, ó, ela seria uma equação de que grau? Primeiro. Do primeiro grau. Tá vendo? Se a gente tivesse escrito só até aqui, ó. A gente começado aqui, igual, aí ela seria uma equação do primeiro grau. Se nós estivéssemos escrito só até aqui, ó, aí vamos tirar esse que está aqui agora. Ó, seria uma equação de que grau? Segundo. Segundo grau. Por quê? Tudo isso aqui que está para trás, ó, esse aqui nem tem a variável x, ele é um termo independente. Esse aqui tem a variável x, mas qual é o grau dela? 1. Esse aqui tem a variável x, mas qual é o grau dela? 2. Aí, ou seja, quem é que vai valer? O que tem o maior expoente, ó. Ele é que define o grau da nossa equação. Ele é que define o grau da nossa equação, tá vendo? Agora, ó, olha só. Se nós não estivéssemos escrito tudinho, ó, ela inteirinha, o que que ia acontecer? Aí nós teríamos, ó, uma equação, quem tem o maior expoente? Esse que está aqui. Aí nós teríamos aí uma equação do terceiro grau. Ô, professor, e a função? A função, gente, ó, vai ser a mesma coisa. Só que aqui na frente agora, em vez de ter um igual a 0, a gente vai ter aqui, ó, toda vez que for função, ó, vai ter um f. Ó, qual é a variável que está aparecendo aqui? Não é x? Então, aqui aparece um f de x. Ó. Ó. Aí a gente faz a mesma pergunta. Qual é o grau dessa função? Qual é o grau dessa? Do terceiro grau. É uma função do terceiro grau. Aí, por exemplo, agora que a gente começa a entender. Por quê? Digamos que a gente não tivesse nada disso aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Ó. É que eu não consigo carregar isso aqui para cá, vou escrever de novo. Agora, olha aqui, ó. O que que a gente vai fazer, ó? F de x, ó. Qual é essa função aí? Qual é o grau dessa função, gente? Primeiro. Primeiro grau. E daí, professor? E daí, olha aqui. Eu já sei que se a gente for fazer o gráfico dela, ó, os valores de x, como é que a gente chama mesmo, gente? Eu lembro da Y, é o precisa da Y. O x, eu esqueci. ó, o y, qual é o nome que a gente dá para o y? Eu preciso. Esse daqui, ó, é o valor das ordenadas. Esse eixo, ó, o eixo y é o eixo das ordenadas. O eixo x é o eixo das abscissas. Ô, professor, tem um jeito da gente gravar esse trem?
Tem, gente. Uma vez um estudante virou para mim e falou assim, professor, esse aí é o eixo das abscissas. Aí eu nunca mais esqueço. Por quê? Porque é o eixo X. Ó, o eixo das abscissas. Ele falou, pronunciou errado, mas pronunciou uma palavra com X. Aí a gente nunca mais esquece. Entende? Ô, professor, mas e daí? O que que tem a ver esse gráfico aqui, ó, com essa função que está aqui? Agora eu pergunto para vocês, gente, quando eu mostrei lá as funções, como que é uma função do primeiro grau, hein? Como que é uma função do primeiro grau? Vocês lembram? A curva. Como que a gente representa no gráfico uma função do primeiro grau? Lembra lá? É reta, não é? Isso, maravilha. É uma reta. É uma reta. Pô, professor, mas eu posso passar uma reta aqui, ó. Eu posso passar uma reta aqui. Eu posso passar uma reta aqui. Como é que eu vou saber? Lá, gente, quando vocês estavam lá, a gente estuda a função do primeiro grau no 7º ano, não é isso? Ó, vocês montavam uma tabelinha assim, ó. Aí vocês colocavam aqui assim, ó. Valores de quem? De X, que é o nosso domínio. E valores de Y, que é a nossa imagem, ó. Ó. Ô, professor, agora eu estou conseguindo recordar, eu estou entendendo. Olha aqui, gente, ó. Como que nós vamos descobrir para traçar uma reta aqui, ó? Qual vai ser a reta? A reta vai estar aqui. A reta pode ser assim, ó. Ó, a reta pode estar virada para baixo. A reta pode ser muito inclinada, ó. Ou ser uma retazinha bem suave. Aqui eu já devo uma poluída no nosso gráfico, né, gente? Deixa eu dar uma limpadinha nele aqui, porque já está ficando meio bravo, né? Ó. Professor, você pode falar como que a gente chama o eixo Y de novo? Porque precisa para mim anotar aqui rapidinho. Campeão, a gente chama ele de eixo das ordenadas. O eixo Y é o eixo das ordenadas, tá? Professor, Y é a mesma coisa que f de x? Isso. O Y, ó, é a mesma coisa que quem? Que o f de x. Ah, professor, quer dizer que lá naquela tabela que você fez ali embaixo, na hora que eu atribuir um valor para o x, eu vou ter um valor para o f de x ou para o y? Exatamente. Ó, a minha tabela ficou muito ali embaixo, gente. A gente vai... Então, vamos pensar aqui, ó. Lá quando vocês estavam fazendo... Ah, professor, mas eu não fiz nenhum desse na escola. Não tem problema. Presta atenção aqui. Ó. Vamos atribuir um valor 0 para x. Se o x vale 0, gente, quanto que vai valer o f de x ou o y? 1. Vai valer 1, coisa rica. A nossa função é essa aqui, ó. Eu vou até apagar essa de cima aqui, para não dar confusão. Professor, eu não entendi. O que que é aquilo depois do x entre parênteses? É o y? Isso daqui, ó, depois do x entre parênteses. Ah, tá. Aqui ó, 9x mais 6, menos 6, tá vendo? Isso daqui, gente, ó, eu vou escrever aqui em cima de novo, ó. Quando a gente escreve assim, ó, f de x
que é a função. Ô, professor, que f é esse? Uai, como é que a gente escreve função? Não começa com f? F de x, ó. Esse f de x é igual a quem? A y, ó. Aqui no nosso caso, ó, qual que é a nossa função f de x? Essa que está aqui, ó. Como que é a nossa função? Ela é 9x mais... Eu vou colocar aqui uma função mais facilzinha para a gente começar, gente. 9x mais 1. Vou apagar essa outra. Para a gente poder montar esse gráfico aqui, ó. Montar essa tabela, desculpa, nós vamos montar a tabela. E da tabela a gente vai montar o gráfico. Aí a gente vai saber como que é essa função. Ô, professor, mas por quê? Ó, essa função, gente, a curva da função, ela pode ser uma função assim, ó, que vai subindo bem devagarinho, ou pode ser uma que vai ser bem íngreme aqui, ó. Elas são retas? São, ó. As duas são retas, ó. Com um pouco de boa vontade aí também, né, gente? Ó. Ah, ela pode ser uma função assim, professor? Olha, ela aparecer lá no gráfico representada desse jeito? Pode. É tudo função do primeiro grau? É. Por que que eu sei? Porque são todas retas, ó. São todas retas. Ah, professor, e se aqui tivesse escrito assim, ó, 9x ao quadrado mais 1, virou uma função de qual grau? Do segundo grau. Como que a gente representa ela no gráfico? A gente representa ela como uma parábola, ó. Ô, professor, tu colocou a boca da parábola com cavidade virada para cima, por quê? Porque aqui é positivo, ó. Se fosse menos aqui, eu ia virar a boca dessa parábola para baixo, ó. Tá vendo? Beleza? Mas nós não vamos preocupar com função do segundo grau agora. Por quê? Porque a gente vai estudar tudo isso para frente. Mas só de vocês irem prestando atenção aí, vocês vão entendendo já. Eu olhei lá no gráfico, apareceu uma reta, eu sei que a minha função não é do segundo grau. Eu olhei no gráfico, apareceu uma parábola, eu já sei que a minha função é do segundo grau. Beleza? Ah, então vamos lá, prof. O que eu tenho que fazer agora? Olha aqui, eu vou tirar esse menos daqui, vou tirar esse expoente daqui, vou tirar esse gráfico da função do segundo grau daqui, a representação gráfica da função do segundo grau, e nós estamos interessados em descobrir como que é a nossa reta, se ela vai devagar, se ela desce, sabe? Se ela é crescente ou decrescente. Como que a gente descobre, prof? Uma das formas é montando a tabela, ó. Uma das formas é montando a tabela. Como que vai funcionar aqui, ó? Quando x vale 0, quanto que vai valer o f de x ou o y? Não sei. Vai valer 1. Coloca 0 aqui para você ver, ó. Ó. Coloca 0 aqui para você ver, ó. Nove vezes 0. 0. 0. 0 com mais 1. 1. 1. Então, a gente descobriu que o valor de y vale 1. 1. Aí, ó, a gente vem aqui, a canetinha está desabilitando toda hora. Na hora que o meu x vale 0, o meu f de x, ó, ou o meu y vai valer quanto? 1. 1. Na hora que o nosso x, agora vamos atribuir o valor 1 para ele, ó. Na hora que o nosso x vale 1, quanto que vale o nosso f de x ou y? Vai valer 10. Vai valer 10. Vai valer 10, Lorenzo. Maria, está entendendo aí, coisa rica, tudo direitinho? Por que que vai... Tá? Olha, por que que vai valer 10, coisa rica? Ó, ó, você coloca 1 no lugar do x. 9 vezes entendi, 1. entendi.
Entendeu? vezes 1, 9 mais 1, 10. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10. Aí, olha o que está acontecendo. Na hora que o meu x vale 1, na hora que o nosso x aqui vale 1, o y ou o f de x, que é a mesma coisa, vai valer quanto? Hã? Repete, professor, não ouvi, deu uma cortada. Na hora que o x vale 1, o nosso f de x ou y vai valer quanto? 10. 10. 10. Uhum. Vamos passar esse x aqui para 2 agora? Ai. Peraí. Ó. Vamos passar esse valor de x agora para 2, ó. Na hora que o x vale 2, quanto que vale o y ou o f de x? 19? 19. 19. Então, na hora que o x vale 2, o f de x, nosso x vale 2, ó. O f de x vai valer quanto? 19. Na hora que o nosso x valer 3, a gente está atribuindo o valor para ele, ó. A gente está falando, ó, chamando, ó, o x agora vai valer 3. A gente atribuiu o valor para x e descobriu o valor de y. Atribui para x, descobre o y, ou descobre o f de x. Entenderam? Uhum. Então, aqui agora, o nosso x, ó, vou emendar a perna do 2 aqui, ó. Nosso x agora está valendo quanto? 3. 28. 28, parabéns. Olha lá, ó. 9 vezes 3, 27. 27 com mais 1, 28. Então, na hora que a nossa abscissa, o nosso domínio, que são os valores de x, na hora que esse x for 3, a nossa imagem, a nossa ordenada, né? Ela vale quanto? 28. Ó. Aí você vem aqui na tabelinha, ó, e completa aqui, ó. A minha letra aqui, gente, é difícil para me escrever aqui com o mouse, por isso que ela fica toda assim, tá? Meio atrapalhada, aí vocês anotem direitinho, tá bom? Ela fica meio tremida porque é difícil escrever com o mouse aqui. Ô, professor, e agora? Agora? Agora a gente tem uma tabela aí, a gente pode montar como que vai ficar o nosso gráfico. Olha só, nós temos pares ordenadas, gente, ó. Valores de x e valores de y, ó. Então, na hora que o x vale 0, olha lá, ó. O y vale quanto? 1. Na hora que o x vale 1, o y vale quanto? 10. Olha lá, são Professor, pares. tem uma dúvida. Diga. Essa equação aqui vai mudar de acordo com a função, certo? Certo. Uhum. E o esquema da tabela? O x vai ser 0, 1, vai ser assim para sempre em cima da tabela? Só vai mudar a equação? Esse aqui, Lorenzo, ó, o que que acontece? A gente pode atribuir qualquer valor para x. Tá? Eu posso atribuir aqui um menos 2 para x, ó. Eu vou atribuir aqui, eu vou passar a tabela para o lado de cima aqui, ó. Ó. Vou atribuir um menos 2 para x, ó. Vamos ver o que vai acontecer? 9 vezes menos 2 dá quanto? 7. Menos 17? Vai dar menos 17. Mas aí vocês fizeram a conta muito depressa. A primeira perguntinha, ó. 9 vezes menos 2 dá quanto? 9 vezes menos 2 vai dar menos 18. Menos 18. Aqui, ó. 9 vezes menos 2, ó. Vou colocar ele entre parênteses, ó. 9 vezes menos 2 vai dar quanto?
Menos 18. Ô, professor, cadê o sinal de menos? Está aqui, ó. Vai dar menos 18. Menos 18 com mais 1 dá quanto? Menos 17. Parabéns, filho. Menos 17. Então, a gente pode chutar qualquer valor, atribuir, né? Melhor que chutar. A gente pode atribuir qualquer valor para o x, ó. Tá vendo? E aí você vai descobrir o valor de y ou de f de x. Ô, professor, mas e daí agora? O que a gente faz com esses valores? Eles são pares ordenados, gente. Aqui, ó. Esses valores da tabela, eles são pares ordenados. Eu coloquei aqui entre parênteses que às vezes os professores lá, eles usam muito esses parênteses. É só para vocês lembrar. Aí você vem aqui, ó, você vai ter valores de x, ó. 1, 2, 3, 4. E de y também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, eu não entendi a aula direito, porque eu estava fora aqui. Pode explicar direito, por favor? Sim, filhotinho, ó. O que nós fizemos aqui? Nós tínhamos aqui, ó, uma função que é 9x mais 1, ó. Aí nós montamos uma tabelinha, ó. Como que é seu nome mesmo? Como que é seu nome mesmo? Você que está no perfil da Sueli? Meu nome é Davi. Ô Davi, campeão, ó. Presta atenção aqui, filhote, ó. Nós tínhamos essa função aqui, ó. Nós temos essa função aqui, ó. Qual função, professor? Essa função aqui, ó. F de x, que é igual a y, que é igual a quanto? A 9x mais 1, ó. Nós temos essa função. Aí, Davi, nós pegamos essa função, presta atenção aqui, campeão. Nós pegamos essa função e montamos essa tabela aqui, ó. Nós montamos essa tabela. Como que a gente montou a tabela? Olha aqui os valores de x, ó. A gente atribuiu 0 para o x, ó. E tá vendo o que está acontecendo com o y, ó. Olha, na hora que você coloca 0 aqui, Davi, ó, 9 vezes 0, 0. 0 com mais 1, 1. Aí a gente colocou o valor de y aqui, ó. A gente colocou o valor de y ali. Ei, gente, tem alguém entrando aí, ó, tá me atrapalhando aqui. Olha aqui, ó. Na hora que a gente chama o x de 1, ó, quando a gente chama o x de 1, o que está acontecendo? Ó, 9 vezes 1, porque no lugar do x, nós vamos colocar quem? Nós vamos colocar 1, ó. 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Então, o valor de y, na hora que o x vale 1, o valor de y vale 10. Olha aqui na nossa tabela, ó. Quando o x vale 1, o y vale 10. Davi, está entendendo, campeão? Beleza? Quando o x vale 2, ó. 9 vezes 2, dá quanto, Davi? 9 vezes 2? 18. 18 com mais 1? 19. Olha aqui o que nós escrevemos. Na hora que o x, ó. Na hora que o x vale 2, ó. O y vale quanto? 19. Beleza, beleza, campeão? Foi isso que nós fizemos até agora. Tá bom? Foi isso que nós fizemos até agora. Ô, professor, a gente já tem uma tabela. Como é que vai ficar o gráfico? Quando o x vale 0, quanto que vale o y? 1. Aí a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui no gráfico, ó. Quando o x... Quando o x vale 0, ó, o x igual a 0 é aqui, gente, na intersecção dos eixos, ó. Quando o x vale 0, ó, o y vale 1, ó. Então, nós temos um ponto aqui, ó. Quando o x vale 0, porque aqui é x igual a 1, aqui é x igual a 2, ó. 1,
2. Na intersecção dos dois eixos, ó, do eixo da abscissa com o eixo das ordenadas, ó, o x vale 0. Para o lado esquerdo, ó, o x vai valer menos 1, ó, menos 2, ó. Ó, estão entendendo? Na hora que o x vale 0, o y vale 1. Então, a gente tem esse ponto aqui. Na hora que o x vale 1, quanto que vale o y? 10, ó. Olha lá. Na hora que o x vale 1, ó, o y vale 10. Então, nós temos esse ponto aqui, ó. Aí, a gente pode traçar agora a nossa reta passando por esses dois pontos aqui, ó. Ó, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui no computador, gente. Olha lá, ó. Seria dessa forma, essa função aí, ó. Uma reta bem em pé, ó, bem inclinada, ó. Em relação aqui o eixo do x, ó, ela é o quê? Ela é muito inclinada, ó. Tá vendo? Como que nós montamos isso aqui, então, gente? Nós montamos a tabela, colocamos 2 pontos, ó, nós pegamos 2 pontos. Ô, professor, por que 2 pontos? Por que 2 pontos? Porque por 2 pontos, gente, a gente passa uma reta. Por 2 pontos, a gente passa uma reta. Olha aqui, ó. Por 1 ponto, a gente passa quantas retas, hein, gente? Várias. Várias, infinitas retas a gente passa por um ponto, ó. Vamos fazer um ponto aqui maior, ó. Ó, por esse ponto aí, ó, a gente pode passar infinitas retas, ó. Ó, infinitas. Agora, por 2 pontos, ó. Eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Quantas retas vão passar por esses 2 pontos? Muitas. Só uma. Olha aqui, só vai ter uma reta aqui, ó. Ó, que vai passar por 2 pontos. Ah, ô professor, quer dizer que tu montou essa tabela aí, ó. Você montou essa tabela aí e só utilizou 2 pares ordenados? Por que que tu não utilizou o 2, o 19, o 3 e o 28? Porque nós, com 2 pontos, ó, com esse ponto aqui, ó, esse primeiro, ó, e esse segundo ponto, ó, nós pegamos 2 pontos e nós já descobrimos quem? Nós já descobrimos como é o comportamento da reta, ó. Nós já descobrimos como é o comportamento da reta. Entendeu? Ah, então se você mudar a função, professor, apaga isso aí, prof. Espera aí. Ó, gente, quem borrou aqui o coisa aqui, dá para tirar aqui para gente? Ah, não, saiu aqui com a borracha. Vamos fazer uma outra? Ó. Olha aqui, digamos que a gente tivesse uma função assim, ó. Digamos que a gente tivesse uma função assim, ó. F de x igual a 2x menos 1. Vamos descobrir a nossa tabelinha? Olha lá.
Professor, Oi. o que que é essa equação bem no canto da folha que está escrito, que não foi o senhor que desenhou agora, embaixo de um termo constante? Isso daqui? Aham. Ah, isso aqui é a equação, é a representação de uma função. Ele está falando assim, ó, f de x, ó, é igual a ax mais b. Olha para essa função aqui. Quanto que vale o a, Lorenzo? O A vale 2. O a vale 2. Quanto que vale o b? 1. Menos 1. Beleza? Quem que é o b? É o termo que está aqui independente. Ó. É tudo que está depois do x. Ó. Tudo que está depois do x. O que, que a gente tem depois do x? Ó? Menos 1. Então, ó, uma função do primeiro grau, ó, uma função afim, uma função do primeiro grau, o que, que vai acontecer com ela? Ela é sempre escrita dessa forma aqui, ó, ax mais b. Ó, ó, sempre assim. Ah, ô professor, a pergunta do Lorenzo foi muito boa, mas e agora? Agora, filho, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma função assim, ó. Ó, f de x, ó. Se é função, então é f, tá, gente? Esse f aí é por causa de função, ó. É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso daqui é a representação de uma função do segundo grau, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui representa uma função do segundo grau, tá vendo? Essa aqui representa a função do primeiro grau. Então, isso, Lorenzo, quer dizer exatamente esse tipo de coisa. Mas agora, como a gente está iniciando, não vamos nos preocupar muito com isso aqui, não. É só para você aprender a diferenciar. Agora, Lorenzo, você fez, meu amigo, uma pergunta muito boa. Por quê? Ô, professor, e se aquele valor de A ali for negativo? Como assim? Dessa forma aqui, gente, ó. Se o A for negativo, ó. Se o A for negativo, gente, vai acontecer o seguinte aqui, ó. 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 Por exemplo, f de x igual a menos 2x mais 2 por... Ah, cadê o x, professor? F de x igual a menos 2x mais 2, por exemplo. Sim, ó. Olha o nosso coeficiente A aqui, ó. Tudo aquilo que vem antes do x. Quanto que ele vale? Vale menos 2. Então, sem você saber nada, só interpretando, o que, que vai acontecer na hora que você for fazer o gráfico? Vai dar uma reta aqui descendo, ó. Por quê? Porque esse cara aqui é negativo. O nosso coeficiente A, ó, ele é negativo. Aí, em vez de dar uma função crescente, assim, ó, subindo, vai dar uma função decrescente, ela vai estar descendo ali. Entendeu, Maria? Essa função aqui, o gráfico dela, vai dar subindo ou vai dar descendo? Vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Vai ser crescente. Ó, por quê? Porque esse coeficiente A aqui, ó, nesse caso aqui, ele é positivo, ele vale 2. E esse aqui, ó,
ele vale menos 2. Se ele vale menos 2, ó, a reta vai ficar assim, ó. Tá vendo? Dessa forma. Ó, decrescente. Professor, Beleza? Oi. tem outros tipos de funções? Tem outros tipos de funções, filho. E aí você pergunta, professor, quais delas nós vamos estudar? Quais a gente vai interpretar? A gente tem que saber de frente para trás e de trás para frente. A função do primeiro e do segundo grau. Por quê? Até o 9º ano a gente estuda quem? Equações do primeiro e do segundo grau. E também funções do primeiro e do segundo grau. Ah, professor, mas eu consigo interpretar, olhar num gráfico assim e interpretar outras funções. Ótimo. Mas o que vai ser cobrado de vocês, gente, está mais em cima disso, tá? As outras funções vocês vão estudar no segundo grau algumas, e quem for estudar matemática, física, química, engenharia, estuda as outras. Tá? Esses cursos mais na área de exatas, aí eles aprofundam mais nesses estudos aí. Tá bem? É assim. Então, olha aqui, ó, nós vamos ter a nossa atenção mais voltadas para essas situações aí, tá? Agora, ô professor, então vamos montar esse gráfico aqui, então, dessa função, ó. Vamos montar. Ó, vamos atribuir um valor para x, ó. Vou atribuir menos 1 para x, ó. Vou atribuir aqui, ó, menos 1 para o valor de x. Ô, gente, tendo em vista essa função aqui, ó, quando o x valer menos 1, quanto que vai dar o y? Ou o f de x, hein? Menos 10? Vamos fazer essa continha melhor aí. Na hora que o x valer menos 1, quanto que vai valer o valor de y aqui, ó? Ou de f de x, ó? Lembrar que o f de x é igual ao y. Ó. O f de x é igualzinho ao y. Esse é menos 3? Aí, garotinho. Aí, campeão. Olha lá. Quando x vale menos 1, a gente atribuiu um valor para x. A gente chutou o valor de x aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai descobrir qual é o valor de y. Como que a gente descobre, professor? Você vai lá na sua função, ó. Então, você vai pegar quem? 2 vezes quanto? Vezes menos 1, ó. 2 vezes menos 1. Porque no lugar do x, você colocou quem? Menos 1. E aqui, menos 1. Ó. 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Menos 2 com menos 1 dá quanto? Menos 3. Menos 3. Pronto. Ó. Então, na hora que o x vale menos 1, o y vale quanto? Menos 3. Menos 3. Agora, vamos chutar um valor de 0 para o x. Ó. Na hora que o x valer 0, quanto que vai valer o y? Ou o f de x? Vamos fazer essa conta direito? Quando o x valer 0, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na função, ó, a gente atribuiu um valor 0 para x, a gente vai lá na função, ó, atribuir um valor para y, ó. Menos 1, né? Ó, menos 1. Por quê? Quando o x vale 0, não vai ficar aqui, ó, 2 vezes quanto? 0. E depois não tem um menos 1? Quanto que vale 2 vezes 0? 0. 0. 0 com menos 1. O resultado disso aqui tudo, ó, que é o valor de y ou o valor de f de x é menos 1. Ó. Aí a gente vem aqui e bota aqui, ó. Professor, nós já temos 2 pontos, ó.
Dois pares ordenados, ó. O -1 e o -3, o 0 e o -1. Já dá para a gente montar a reta lá no gráfico? Dá. Mas vamos calcular mais outra aqui, ó. Vamos. Ó, quando o x valer 1, o que vai acontecer com f de x? A gente só vai trocar o 0 ali, ó, pelo 1, ó. Professor, Oi? ali na conta que eu fiz a última pergunta do senhor, tá ax mais b. Só que aqui tá 2x, que é para ser o ax, só que tá -1. Por que tá -1? Porque a gente escreve isso aqui, ó, na forma geral, tá vendo? Mas esse b, ele pode assumir valores negativos. Entende? Aham. Essa é a forma geral de você ver. Porque quando ele fala mais aqui, ó, quando ele fala mais aqui, ó, você pode ter uma coisa, vamos fazer um negócio aqui para você poder entender, filho, ó. Você tem uma função f de x. Ô, Lorenzo, muito bom o seu raciocínio, filho. Daqui vão, nossa, até o final do ano, gente, vocês vão estar muito espertos. Estou bem satisfeito aí, vocês são bem participativos, ó. A gente pode ter uma função assim, ó. Ó. Para ele não precisar escrever isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Está escrito assim, ó. Olha aqui, ó. Você tem 3x mais -3. Entendeu? Essa é a forma geral, ó. Quanto que vale o meu b? Ele vale -3, ó. Só que quando você tem um sinal de mais antes de um parênteses, você não muda nada do que está lá dentro. Então, você pode escrever que é 3x menos 3, ó. Mas o valor de b, tá entendendo? Agora sim você faz uma relação, Lourenço, ó, daqui, filho, ó, com esse aqui, ó. Essa daqui com esse daqui, ó. Ó, a minha forma geral é ax mais b. Aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, ax, ó, o a vale 3, aqui está o x, mais o b. Quanto que vale o meu b? Vale -3, ó. Ah, ô professor, então eu poderia ter feito assim, ó, direto aqui, ó. Poderia, ó. Ó. Tá vendo? Então, em vez de o senhor fazer mais e parênteses, o senhor já fez direto. Já fiz direto. Então, o nosso valor de B aí, no caso, ele é um valor negativo, ó. Tá vendo? Para facilitar. Para facilitar. Professor, outra Oi. dúvida. Nos exercícios, eles vão sempre me dar o valor de x, um valor de x? Não. Os exercícios, Lourenço, eles vêm assim, né? Por exemplo, em que ponto a reta intercepta o eixo das abscissas, por exemplo? Já teve exercício que caiu lá, ele perguntou em que ponto ele intercepta aqui, ó. Aí eu vejo pelo plano cartesiano, o valor de x. Aí você vê aqui pelo plano cartesiano o valor de x, ó. Entendi. Agora, para você saber que ele interceptou aqui, ó, você tem que analisar a função. Como hoje é o nosso primeiro contato, a nossa primeira aula, a ideia não é pegar muito pesado com vocês, a gente ir devagar, porque até o final do ano, caramba, vocês vão ver o quanto vocês vão aprender. Então, gente, se mantenham firmes aí, tá? Se mantenham firmes, porque será muito importante para a gente. Professor, Oi. eixo das abscissas é x? O eixo das abscissas é o eixo x. O eixo das ordenadas é o eixo y. Quem que escreve isso? Ai, filhinha. Abscissas.
Ai, ai, ai. É porque é bem enjoadinho para escrever aqui com essa abscissas. Assim, ó. Abscissas. Aí, olha o que o estudante me falou. Professor, para a gente nunca mais esquecer, eu vou trocar esses dois S's aí por X, ó. Porque eu sei que o eixo das abscissas é o eixo X. Pronto. Aí você nunca mais esquece. O eixo das abscissas lá, tá vendo? Abscissas, ó, é o eixo X. Esse aqui é O o... eixo X não era o eixo das ordenadas que você tinha falado? Não, bonequinha. Esse eixo das ordenadas aqui, ó, é o eixo Y, ó. Esse eixo das ordenadas é o eixo Y, tá? Isso. Tá, entendi. Tá bem? O eixo das ordenadas é o eixo Y. E isso daqui, gente, é o plano cartesiano lá de René Descartes, ó. Aquele matemático francês que era filósofo, que era um monstro de inteligente, tá? Todo esse estudo aqui origina de lá, que a gente usa muito no dia a dia, tá bom? Então, aí ele definiu, ó, esse é o eixo das abscissas, esse é o eixo das ordenadas, tá? É dessa forma. Ok, gente? Então, deixa eu ver se eu consigo, gente, uma professora aqui só para dar um auxílio, porque eu estou sendo requisitado também no outro local, porque tem um professor com Covid. Só um instantinho. Ah, professor, eu posso pegar água? Pode pegar água, vocês vão fazer um intervalinho agora de uns 5 minutos para vocês irem no banheiro, pegar uma água, tá? E aí vocês retornam, tudo bem? Tá. Tchau, vocês. Joia. Beleza. O Comiti está com Covid, eu estou substituindo ele aqui com a turma, só que eu tenho que comprar as cestas daquelas famílias que já estão em dificuldade lá. Aí vai acontecer se você puder assumir hoje, será de grande valia para a gente. Você pode assumir daqui 10 minutos, você pode até ir conversando com eles e tal, porque eu preciso sair e a pessoa que ia substituir também, ia me render aqui para poder chegar no seu horário às 9h20, ela também não vai poder. E com relação ao período da tarde, você faz de 1 às 2 horas, das 2 à 3 também, e só pode pintar e levar o posicionamento seu. Grande Sérgio, tudo bem contigo? A segunda que eu previsto, eu tenho que, na verdade, a terceira. Ela estava me ela pegar a aula e a gente sai da artificial. Bom,
Aí eu achei essa parte do anúncio. Eu estou achando. Entendi. Eu preciso pegar 4 cestas para mandar para aquelas famílias lá, viu, Sérgio? Tá. E a vida? Tá bem. Eu estou indo para. Na hora que eu me liberar, eu vou. Tá? Perdão aí, porque a chapa está quente. Beleza. Beleza. Um abração, fica com Deus. Você está bem, Aida? É o seguinte, com relação ao seu questionamento, eu mandei ali um vídeo, é assim, Aida, ó, a aula da manhã, você começa às 9h20, vai até às 13h40. A aula da tarde, você começa às 13h e vai até às 14h, que é o momento que eu chego, tá? Eu chego e aí eu consigo conduzir, tá? Aida, me ajuda, minha amiga, me salva dessa situação. Eu preciso sair para fazer a compra das cestas daquelas famílias que já estão em dificuldade. O Robertinho, ele está com Covid. Aí eu preciso mas eu preciso sair. E aí, quando eu chego com uma amiga, você pode pegar isso é só. Eu vou avisá-los, então. Tá? É do Zoom. Eu estou pelo Zoom, que aí grava tudo, tá? A senha lá é tá? Um abração para ti, muito obrigado. Até mais, Ayla. Obrigado. Oi, pessoal. Tudo joinha com vocês? Tudo. Então Sim. tá. Olha só, o prof, gente, tá? Eu só vou falar mais um pouquinho aqui. Eu vou dar um intervalinho para vocês aí, só para a outra professora entrar, tá? A gente vai conduzir aqui mais um pouquinho. O pessoal que precisava ir no banheiro e tomar água aí, tá tudo certinho? Já retornaram todos? Sim. Então tá Eu já tô ótimo. aqui. Então tá ótimo, campeão. Vamos nós aqui, ó. O eixo X, então, ó. Professor, Oi. tem quantas horas de aula ainda?
É assim, ó, são 3 horas de aula de matemática agora, que seria com o professor Roberti. Eu sou o professor Paulinho, eu estou substituindo o professor Roberti, tá? E aí, o que que acontece? Na sequência, tem a aula da professora Ayla, que é a professora de português. Ela vai começar hoje um pouco mais cedo, tá, gente? Agorinha mesmo ela já começa, tá? Ela vai começar às 8h50 a aula, certinho, tá? Ela vai começar às 8h50. Então, olha aqui, ó. E eu vou soltar vocês um pouquinho mais cedo aqui, tá? Porque o prof está precisando sair com urgência. Olha aqui, ó. Esse eixo X é o eixo de quem? Das abscissas. Esse eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, se nós fôssemos montar esse gráfico aqui, ó, se nós fôssemos montar esse gráfico aqui, ó, se a gente fosse montar o gráfico, como que ficaria? Na hora que o X vale menos 1, quanto que vale o Y? Vale menos 3, concorda? Então, a gente vai vir aqui, eu vou só apagar para a gente poder pontilhá-lo aqui. Ó, na hora que o X vale menos 1, o Y vale menos 3, ó. Ah, professor, então eu vou ter que marcar para o lado negativo aqui? Vai, ó. Ó. Na hora que o X vale menos 1, ó, é esse ponto, ó. Quanto que vai valer o Y? Menos 3, ó. Ó. O Y vai valer menos 3. Aonde que está o ponto do par ordenado, ó? Tá aqui, ó. Tá aqui. Na hora que o X vale 0, quanto que vale o Y? Vale menos 1, ó. Na hora que o X vale 1, quanto que vale o Y? Na hora que o X vale 1, quanto que vai valer o Y? Vai valer 10? Vamos fazer essa conta direito. Olha aqui, na hora que o X vale 1, ó, eu coloquei 1 aqui no lugar do X, ó. Na hora que o X... Ô, gente, tem um microfone aberto aí que está dando ruído aqui. Na hora que o X vale 1 aqui, ó. Quanto que vai valer o Y? Vamos fazer a conta? 2 vezes 1. 2. 2. 2 menos 1. 1. Então, na hora que o X vale 1, o Y também vale quanto? 1. Aí, ó. Aí a gente vem aqui, ó, e coloca, ó, na hora que o X vale 1, o Y também vale 1. Na hora que o X valer 2, ó, a gente vem aqui no lugar do X e escreve quanto? Escreve 2 aqui, ó, no lugar do X, ó. Aí a gente vem aqui, ó, e escreve quanto aqui? A gente escreve 2, ó. 2 vezes 2. 4. 4 menos 1. 3. 3. Então, na hora que o X valer 2, o Y ou o F de X vale quanto? 3. 3. Montamos uma tabela. Ô, professor, se eu quiser pegar esses 4 pares ordenados aqui, ó, esse aqui, ó, e esse aqui, colocar tudo lá na tabela, eu posso? Claro que pode. Mas você precisa colocar todos? Não, por quê? Se você colocar 2, você já definiu a reta. Porque uma reta, a gente precisa, para definir a direção de uma reta, gente, você só precisa de 2 pontos. Então, se você tiver 2 pontos, é suficiente. No nosso caso, nós temos 4. Ah, ô professor, mas eu quero representar os 4 lá. Então, vamos representar. A gente já tinha colocado o ponto menos 1 para x. Olha aqui, ó. Menos 1 para x, menos 3 para y. Está aqui o ponto. A gente tinha colocado 0 para x, aonde que o x vale 0? Ó? Aqui, ó, bem na interseção. E menos 1 para y, ó,
que é esse segundo, 0 para x e menos 1 para y. O terceiro ponto, ó, 1 para x e 1 para y, ó. Então, nós Professor, vamos... uma dúvida. Oi. Para mim definir o traçado da reta, eu preciso só de um par ordenado ou de dois pares ordenados? 2 pares ordenados. Dois, tá. Porque cada pontinho desse aqui, Lorenzo, ó, cada ponto desse aqui, a gente precisa de um valor de x e um valor de y. Por isso que a gente chama de par ordenado. Esse ponto aqui, ó, nós temos quanto que vale o x? Vale 1. Quanto que vale o y, Davi? Também vale 1, ó. Aí a gente tem esse ponto aqui, ó. Vamos montar um outro par ordenado, o último par ordenado, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, ó. Ó, o último par ordenado, ó. Quando o x vale 2, ó, a gente está em cima do eixo x, ó, eixo das abscissas, ó. Quando o x vale 2, ó. Quanto que vai valer o valor de y? Vai valer 3, ó. Vai valer 3. Então, é esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Agora eu vou traçar a reta, ó. Aqui, gente, eu tenho um pouquinho de dificuldade para traçar, mas ela passaria por aqui, ó. Aí a reta, ó. Ah, ô professor, quer dizer que se eu souber 2 pontos é suficiente? Pode ser esse aqui com esse aqui, ó. Eles estão todos em cima da mesma reta. Eles estão todos em cima da mesma reta. Vocês entenderam? Então, todos em cima. Entendeu? Beleza, beleza, gente? Meus amores, o prof está muito feliz. Nós estamos em 23 estudantes. 23 estudantes bem dedicados aí. Olha, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu vou ter que sair agora porque eu estou numa situação aqui um pouco urgente. E daqui 5 minutos, a professora Ayla vai iniciar a aula com vocês. Tudo bem? Tá bem, gente? Tudo bem. Então tá, muito obrigado pela atenção, o prof está muito feliz, falem com os colegas de vocês para a gente encher esse grupo aqui, tá? A gente precisa de um número mínimo de estudantes para manter esse projeto, então é muito importante a divulgação de vocês. Tá joia? Brigadão, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Ela vai professor. mandar... Tchau, coisa rica. Ela vai mandar um link novo para vocês, tá? Ela vai mandar outro link, aí vocês entram, tá bem? Vai mandar outro link? É, a professora vai. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Ah, tá. Então tá bom. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, professor. Tchau. Tchau, tudo de bom. Como é que eu faço agora? Peraí. Amanda, olha o teu Insta, amigo. Interromper o compartilhamento. Interromper a gravação.